Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o Silveira falando. Nosso podcast de hoje nós temos uma pessoa muito especial, um profissional com mais de 25 anos de experiência em auditoria, graduado em Ciências Contábeis e pós-graduado em Controladoria e Contabilidade Nacional e Internacional e com MBA em Auditoria, Compliance e Gestão de Riscos. Seja muito bem-vindo, Giovanni Rodrigues. Já fiquei sabendo que tu cria conteúdos no YouTube com relação à auditoria, gestão de riscos, com o intuito de ensinar o pessoal, de gerar valor. Gostaria que tu contasse um pouquinho mais sobre essa tua experiência, tua trajetória de vida. Seja muito bem-vindo. Boa tarde, Silveira. Boa tarde, pessoal. Primeiramente, gostaria de te agradecer, Silveira. Muito obrigado pelo convite. É uma satisfação enorme estar participando do teu podcast. Tu é uma pessoa de referência de comunicação e passa conteúdos que realmente o público precisa, que gera valor, que vão ajudá-los de alguma forma. Eu vou bem ao encontro desse teu pensamento, de através da minha experiência que eu tive profissional, que ainda tenho, passar alguma informação que vai ajudar no seu dia a dia, vai ajudar no seu início de carreira. Então, esse é o objetivo principal de eu estar aqui hoje para a gente conversar. Muito bacana a tua iniciativa, Giovanni. Se todos tivessem esse consentimento de sempre tentar ajudar as pessoas, agregar valor, sem querer nada em troca, acredito que nós teríamos um mundo bem melhor, um mundo bem mais educado, mais ativo. Mas, enfim. Hoje você vai me falar sobre gestão de riscos, é isso? Exatamente, Silveira. Hoje nós vamos falar sobre gestão de risco. Por que gestão de risco, Giovanni? Pessoal, o mundo corporativo ele vem sofrendo mudanças muito rapidamente. Isso em função de diversos fatores, seja climático, econômico, político, tecnológico. O que acontece? A gestão de risco ela veio para preparar as empresas para qualquer incerteza que venha ocorrer em função desses fatores. Então a ISO 31000, lá em 2018, ela cria uma estrutura com diretrizes para que a empresa consiga implementar, consiga colocar em prática dentro da sua empresa, para conseguir mitigar esses riscos, conseguir controlar, conseguir ter uma gestão de riscos mais eficaz. Então a gente vai ver ponto a ponto, um a um, o que se refere a essa estrutura. Vamos lá? Antes de nós entrarmos diretamente na estrutura, nos componentes da gestão de riscos, nós precisamos entender qual é o propósito da estrutura. Você sabe, Silveira? Não tem problema. A gente vai descobrir agora. O propósito é apoiar a organização na integração da gestão de riscos nas atividades, em todas as atividades e todas as funções dentro da empresa. E para que seja uma gestão de risco eficaz, vai depender muito da integração na governança e em todas as atividades da organização. Então isso é muito importante, a integração na governança e nas atividades. Outra coisa fundamental é que a tomada de decisão requer um apoio muito importante das partes interessadas, ou seja, da alta direção. Então, a gente tem que sempre envolver a alta direção na estrutura, na integração, para que a gestão de riscos seja eficaz. Giovanni, eu dei uma olhada na ISO, eu vi que tem uma figura com 5 elementos, escrito liderança e comprometimento no centro. Poderia explicar um pouquinho mais o que significa isso? O que isso quer nos dizer sobre essa figura? Muito boa a tua pergunta, Silveira. O que é essa figura que aparece na norma? Nada mais é que os 5 componentes da estrutura da gestão de riscos, que seria integração, concepção, implementação, avaliação e melhoria. E o principal, no centro dessa figura aparece liderança e comprometimento. Então nós vamos tentar entender cada um desses elementos, o que significa, para que serve dentro da estrutura. Vamos lá?
Quando se fala ali em liderança e comprometimento, a norma diz que a alta direção e os órgãos de supervisão, eles devem assegurar que a gestão de risco seja integrada em todas as atividades da organização. Então, a alta direção e a supervisão, eles vão ter que assegurar que todas as atividades da organização sejam integradas entre si. Falando de comprometimento e liderança, a norma coloca algumas situações para a gente conseguir entender. Ela diz que a alta direção e os órgãos de supervisão, eles devem assegurar que a gestão de risco seja integrada em todas as atividades da organização. Então, cabe à alta direção e os órgãos de supervisão assegurarem que a gestão de risco seja integrada em todas as atividades da empresa. E também fala que a alta direção e a supervisão, eles devem demonstrar liderança e comprometimento por personalizar e implementar todos os componentes da estrutura, emitir uma declaração ou política que estabeleça uma abordagem, plano ou curso de ação da gestão de riscos, assegurar que os recursos necessários sejam alocados para gerenciar riscos, atribuir autoridades, responsabilidades e responsabilização nos níveis apropriados dentro da organização. Então, um papel muito importante da alta direção e dos órgãos de supervisão para ter uma estrutura eficaz. E tendo a alta direção e os órgãos de supervisão, essa liderança e comprometimento, o que vai ajudar na organização? Vai ajudar a alinhar a gestão de risco com seus objetivos, estratégia e cultura, reconhecer e abordar todas as obrigações, bem como seus compromissos voluntários, estabelecer a quantidade e tipo de risco que pode ou não ser assumido para orientar o desenvolvimento de critérios, assegurando que sejam comunicados à organização e às suas partes interessadas. Comunicar o valor da gestão de riscos para a organização e suas partes interessadas. Comunicar, ou seja, promover o monitoramento sistemático dos riscos, assegurar que a estrutura da gestão de riscos permaneça apropriada ao contexto da organização. É muito importante isso, para poder ajudar a organização a ter uma estrutura adequada. Silveira, você sabe qual é a responsabilidade da alta direção e dos órgãos de supervisão dentro de uma gestão de riscos? No que a gente está se falando aqui sobre a estrutura? Não? Então, eu te falo, a alta direção tem a responsabilidade de gerenciar os riscos, enquanto que os órgãos de supervisão têm a responsabilidade de supervisionar os riscos. Então, cada um no seu quadrado, né? E a supervisão, ela tem um processo um pouco mais detalhado, que a norma nos informa. O que seria isso? Órgão de supervisão, se espera que eles assegurem que os riscos sejam adequadamente considerados no estabelecimento dos objetivos da organização, compreendam os riscos aos quais a organização está exposta na busca de seus objetivos, assegurem que os sistemas para gerenciar esses riscos sejam implementados e operem eficazmente, e que esses riscos sejam apropriados no contexto dos objetivos da organização, que a informação sobre esses riscos e sua gestão seja apropriadamente comunicada. Então, a supervisão tem um caráter bem acumulativo ali de informações que vai ter que ser repassadas também à alta direção. Então, vamos falar agora sobre o primeiro elemento da nossa estrutura, que é integração. O que é isso nos informa? Vou pontuar algumas situações aqui mais relevantes para a gente poder prestar um pouquinho mais de atenção e tentar entender o que a ISO quer que a gente siga, né, de orientação. A integração
da gestão de risco após-se uma compreensão das estruturas e do contexto organizacional, ou seja, nós temos que entender a estrutura da empresa e qual é o contexto da organização. As estruturas elas se diverem dependendo do propósito, metas e complexidade da organização. Então, cada estrutura tem uma situação, elas não são iguais, elas se diferem dependendo do propósito. O risco é gerenciado em todas as partes da estrutura da organização. Então, o risco está vinculado a toda a estrutura. Todos na organização têm responsabilidade por gerenciar riscos. Prestem bem atenção. Todos dentro da organização têm responsabilidade de gerenciar os riscos. A governança orienta o rumo da organização. Governança orienta o rumo da organização. Suas relações externas e internas e as regras, processos e práticas necessárias para alcançar o seu propósito. As estruturas da gestão traduzem a direção da governança para a estratégia e objetivos associados requeridos para alcançar níveis desejados de desempenho sustentável e viabilidade a longo prazo. Então, a estrutura da gestão é que vai traduzir a direção da governança de acordo com seus objetivos. A governança da organização que vai determinar a responsabilização pela gestão de risco e os papéis de supervisão. Então, a governança é que vai determinar quem é responsável e o papel da supervisão. Integrar a gestão de risco em uma organização é um processo dinâmico e interativo e convém que seja personalizado para as necessidades e cultura da organização. Então, o risco vai depender muito de empresa para empresa, de acordo com a sua cultura, de acordo com suas necessidades. É bem personalizado. Convém que a gestão de risco seja uma parte e não separada do propósito da organização. Governança, liderança, comprometimento, estratégia, objetivos e operações. Então, a gestão de riscos ela tem que estar envolvida em todo esse processo. Muito obrigado, Silveira, novamente pelo convite. Eu espero ter sido o mais claro e objetivo possível para o pessoal conseguir entender ou ter uma ideia de que seria uma estrutura de gestão de riscos conforme a ISO 31000. No próximo encontro nós vamos falar do assunto que faltou aqui para a gente conseguir concluir esse conteúdo, mas desde já eu agradeço a atenção de vocês, eu agradeço a tua atenção, o teu convite, e pode contar comigo sempre que você precisar. Muito obrigado e um grande abraço a todos. Poxa, que pena, infelizmente nosso tempo acabou, tem outros compromissos, o Giovanni também tem, mas eu quero agradecer a presença de todo mundo. Acredito que foi um encontro bem bacana, nós conseguimos tirar algumas dúvidas e de repente ajudar algumas pessoas, porque o foco é esse, é ajudar, fazer o bem, sempre tentando melhorar a vida das pessoas sem querer nada em troca. Queria agradecer ao Giovanni Rodrigues mais uma vez pela presença, foi um grande aprendizado. E vocês fiquem com a gente que com certeza teremos outros podcasts muito bacanas, muito interessantes, tá bom? Muito obrigado e até a próxima.